É bem feito, alguém dá uma dica daí, tá bom? Bom, nosso primeiro dia de aula começou com a professora Aline e ela falou a respeito da história da igreja. Como o tempo era curto e a história da igreja tem 2000 anos, Deus deu uma sabedoria à Aline para que ela tratasse apenas até o quarto século, até 400 anos de história. E ela focou nesse tempo também, não só por causa do limite dela de tempo, mas também porque quando a gente conhece aquilo que é o certo, o verdadeiro, o que funcionou, né? Quando a gente vai vendo as outras coisas, a gente já conhece aquilo que é certo, então a gente tem parâmetro. Então foi muito bom ela ter discorrido sobre isso, e ela falou que no ano 30 a igreja era formada apenas por judeus, no ano 35 em diante começaram a entrar os gentios, no ano 65 se dá início às perseguições, que não só do Império Romano, mas também de judeus contra cristãos, né? E assim, no ano 2, no século II e III, inicia-se a era patrística, os apóstolos morrem e o Senhor deixa os discípulos dos apóstolos para poder irem conduzindo a igreja, e eles deixaram escritos, como é o de Daquê, que ela mencionou aqui. E a gente precisa conhecer essas coisas todas, a Aline deixou claro, para que não só a gente possa aprender com os erros e acertos da história, que a história secular tem essa função, mas também para que aumente a nossa fé. Sempre existiu um testemunho de Deus. O Senhor, Jesus, os apóstolos diziam: aquele que nós tocamos, vimos, ouvimos, comemos, caminhamos, desse é que testemunhamos. E a história, a geografia, os mapas, eles têm esse papel também na nossa vida, de que se a gente percebe que não é algo, não é uma fábula, a gente sabe isso na mente, né? Mas precisa descer para o coração, e desce para o coração a gente se apropriando dessas coisas, conhecendo essas coisas, mapas, lugares, história, a gente vai ver que Deus, Ele é real, Ele intervém no nosso contexto, Ele está seguindo com uma linha de remanescente na história. Então, isso nos ajuda muito. Fora o fato, eu acredito também que ajuda a gente a entender que a caminhada cristã é um pouco aquela corrida de passar o bastão. Se você entender que houve toda geração após geração, levando o bastão, sustentando o bastão, dando a vida para segurar o bastão, que é a verdade do Evangelho, então você se sente parte de algo, compreende melhor o seu papel e se motiva com aqueles que deram a vida muitas vezes para que o bastão continuasse. Aí veio a segunda aula, passei demais. A segunda aula foi mutualidade e serviço. E a irmã Eliette teve muita graça de nos tocar nas nossas motivações. E ela trouxe o aspecto da mutualidade, que é nos chamando a atenção que o Novo Testamento fala muito a respeito de uns aos outros. Ela até entregou para a gente um folder, né, com versículos que tratam desse assunto. E nos esclareceu também que essa expressão, uns aos outros, tem 53 vezes citadas no Novo Testamento. Querendo chamar a atenção mesmo, né? É uma realidade para nós isso. E aí, ela passa para a parte de serviço, e essa frase me chamou bastante atenção, que ela cita Bonhoeffer, dizendo que, em relação ao serviço, Jesus teve morte de cruz, mas também teve uma vida de cruz. E serviço é isso. Aí ela vai trazer algumas frases que ela tira do livro. É um livro bem complexo, bem profundo, de meditações bem
altas, e eu acredito que ela teve muita graça de Deus quando decidiu separar essas frases. Eu só vou ler as frases rapidinho. Quem quer servir precisa, primeiro, não se achar superior, excluir os fracos, destrói a congregação, considerar a vontade do outro superior à sua, buscar a honra do próximo, não há surpresa ao sermos tratados com injustiça, aprender a suportar, a ficar calado. Ela enfatizou muito essa parte. E qual o problema de Deus estragar os nossos planos? Então, ela tenta chamar a nossa atenção que, para quem quer servir, precisa entender que essas coisas todas vão acontecer com a gente e que serviço tem a ver também com levar a cruz, né? Não é algo só braçal. Então, e que os atos de serviço, ela tratou de alguns atos de serviço que são muito importantes, que é ouvir o outro, não o outro chegar e você já dá sua opinião. Isso é o mais comum. Quanto mais tolo, mais a gente dá opinião, né? Isso é científico e bíblico. Ajudar, então, você escuta, depois você mostra que você está junto, você ajuda, depois você suporta. Suportar é levar a carga do outro, mas fazer isso sem controlar, sem manipular ou sem julgar. E só então você proclama, que é o ato de você aconselhar, conduzir a pessoa na resolução daquilo que ela precisa. Acho que eu estou me estendendo para quem tem meia hora. Então, aí veio a aula de Viviane. Ela falou de hospitalidade, ela trouxe a etimologia da palavra, e isso ajudou muito a gente compreender o nosso chamado para atuar nessa área, né? Que é um dom, mas também é um chamado para todos na igreja, né? Aí ela traz o contraste entre hospitalidade e inhospitalidade. Hospitalidade a gente sabe mais ou menos como é, mas quando faz o contraste fica mais real para a gente, né? Aí ela lembrou de uma irmã que chamava o sertão sempre de uma terra inóspita, e realmente é uma terra seca. As nossas plantas, ao invés de terem folhas, elas têm espinho. Nós temos pedra, muito calor, muita incidência solar. Então, ela fez essa comparação com um coração. Assim, quando você não é hospitaleiro, você tem inhospitalidade. Você é inóspito. E o Senhor nos chama para o significado da palavra, que deixa eu lembrar aqui, amar estranhos. O resumo é amar estranhos. Enquanto ela falava, irmãos, o sentimento que me veio ao coração é a questão da adoção. Eu acredito que a adoção é uma representação muito forte do que é hospitalidade, né? Você pega alguém que não faz parte da sua família, que não tem nada a ver com você, você traz para dentro da sua casa, você se doa a essa pessoa, você divide tudo que você tem com ela, e ela ainda dá tudo seu. Então, me veio ao coração esse sentimento de que essa prática que nós cristãos deixamos, fazia parte da rotina da igreja primitiva, que a gente deixou de fazer, porque somos muito centrados na nossa vida, no nosso bem-estar, mas eu acredito que essa prática exemplifica bem o que a Bíblia está nos chamando a fazer em relação à hospitalidade. É receber aquele que não é nada seu e cuidar dele como um amor verdadeiro e sincero, e até sacrificial, né? Quem adota sabe o quão sacrificial é, mas a gente tem que ter essa perspectiva em relação à hospitalidade também. É uma obrigação e ela pode ser sacrificial, não tem nenhum problema. E o final, a conclusão dela também achei
que as nossas casas, elas precisam servir ao reino. Nós somos mordomos dos nossos bens, não nos pertencem. Então, as nossas casas precisam refletir Jesus. É sobre Jesus, não é sobre nós. Aquele negócio que Heber falou, o chamado não foi 80%, né? Nem 99%. Então, casa faz parte, bens, finanças fazem parte desse governo de Cristo sobre nós. Até anotei a frase, mas está corrido. Muito rica a aula, muito rico o assunto, né? E como o Romildo citou, a gente está com essa deficiência séria na igreja, é uma área, né, bem problemática hoje. Então, a quarta aula foi Fábio quem deu e trouxe para a gente algumas perguntas sobre igreja e obra. Eu diria que mais perguntas do que resposta, né, Fábio? Christoph disse que é a especialidade dele, fazer pergunta. Agora, não espere que ele dê resposta. Aí, Fábio foi parecido. Então, ele trouxe algumas perguntas a respeito de igreja. O que é? Aí, o que é que a Bíblia diz? Diz que a igreja é corpo, é casa. Então, a Bíblia chama essas duas coisas de igreja, né? Nunca templo. O que faz? Ela estuda, ela comunga, ou seja, tem comunhão, ela ceia e ela ora, né? Essa é a função da igreja. E qual a obra? A obra é usar os dons que o Senhor dispensou para a edificação do corpo. Os problemas são locais, são universais e são muitos, né? Mas o Senhor é o Deus da igreja e que a casa ou a igreja é um organismo vivo e que a gente precisa considerar isso e entender essa realidade. Aí se falou um pouco dessa estrutura, né, de funcionamento. Ele falou um pouco. Ele disse que quando a função dos apóstolos foi evangelizar, tirar do mundo, levar para as casas, esse era o processo de condução da estrutura. Tirava do mundo, levava para casa e da casa para o templo, para o desenvolvimento dos ministérios. E que nós estamos, mas nós estamos em tempo de reforma. Nós já nos encontramos dentro de templos, né? E precisamos fazer o caminho contrário de sair de templos e voltar para as casas. Para quê? Para que haja relacionamento, né? Então, e depois abençoar o mundo, né? Então, essa é a estrutura, mas também a gente tem aprendido aqui nas aulas que sem o poder do Evangelho, da graça de Deus, para que essas coisas funcionem, venham a acontecer e realmente abençoem, a gente não precisa só da estrutura. A estrutura é bíblica, mas o poder é do Espírito Santo e a mensagem que traz esse poder é a do Evangelho. Bom, a aula mais difícil de resumir, cadê ele? Você. Ou pelo menos, é que Erivelto, ele tem muita experiência, muita carga, muito conhecimento. Então, ele vai fazer uma introdução. Ele disse tantas coisas boas e importantes, né? Que é melhor assistir o vídeo do que me escutar. Mas, resumindo, a importância do bom caráter para o bem-estar coletivo. Ele está falando sobre aliança e caráter. Mas, como que o caráter tem um papel fundamental para que nós possamos fazer aliança. Ninguém confia no outro se o outro não ganha a nossa confiança, né? É um processo. Então, e se o outro não tem caráter, você não vai confiar nele.
né? Então, aí ele vai avançando e faz uma apanhada a respeito da nossa situação de hoje, das nossas congregações. Então, o que a gente tem hoje na congregação? É mais multidão, é mais plateia, é mais auditório, ou a gente tem membros que compreendem sua responsabilidade, seu compromisso, estão dispostos a sacrifício e vão pegar a sua parte do bastão e avançar a obra, ou a gente tem espectadores? Então, ele relembra a gente essa coisa. E que, na verdade, a gente precisa compreender que a igreja é um organismo vivo, né? Como o Fábio já tinha trazido. E ele traz a frase de uma flor, que eu achei interessante. Uma flor cortada do pé é morta, por mais que mantenha por algum tempo seu aroma e sua beleza. Tudo que tem vida cresce. Tudo que tem vida cresce. Então, precisamos mesmo desse ambiente para nos mantermos vivos e para crescer, né? Então, precisamos ir atrás disso. E aí, ele retorna, já que precisamos nos relacionar, aí ele retorna para o problema. O problema, muitos de nós já estudamos relacionamento de aliança, né? É só relembrar. Então, o problema começa onde? Por que tanta dificuldade? Por que tanta falta de caráter? Porque a gente escuta, mas a gente não avança muito. Às vezes é falta, às vezes não. É falta de compreensão da nossa situação inicial, né? Nós caímos da posição. Nosso coração se tornou perverso. Então, isso cria temor no nosso coração de se abrir para o outro, de se expor, de ser fragilizado, de conviver mais, porque eu me tornei tanto egoísta quanto o outro. Então, eu tento me esconder do outro e eu começo a usar máscaras para que ele não tenha acesso a mim, nem à minha casa, e aí eu me protejo do outro, né? Essa é um processo que é derivado do Éden pela queda, pelo pecado. Nosso problema está desde lá e precisamos entender isso. Mas Deus nos criou para isso. Então, existe um problema, mas Deus nos criou para isso. Isso foi muito libertador na minha vida pessoal, porque quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, para que Deus nos criou? Instintivamente veio a resposta na minha cabeça, para obedecer. E eu mesma tomei um susto, mas é totalmente incoerente se a gente passa a meditar e refletir, né? Por quê? Porque Deus já tem os anjos que servem a Ele, né? Que coisa, criar pessoas só para obedecer não faz sentido, né? O que faz sentido é o que a Bíblia diz, realmente é que Deus é relacional e Ele quer muitos filhos, adotando muita gente, né, ao coração de hospitalidade de Deus, para poder passar, transmitir aquilo que Ele tem para esses filhos, e isso tudo é muito maravilhoso de se meditar. Aí ele traz de como funciona a aliança, um acordo verbal que se estabelece e as duas partes falam de seus direitos e deveres. E o que está disposto, até onde está disposto a ir, aonde não está. E esse relacionamento de verdade e de acordo é um acordo. Relacionamento de aliança é um acordo entre partes. E tem os seus níveis, né? O último nível é o 2 ou 3, e o casamento é uma boa figura disso. Aí ele vai falar um pouco de caráter, da necessidade de caráter, mas às vezes, a gente não compreende que caráter é o fruto do Espírito. Então,
a gente seria menos condescendente com nós mesmos se nós passássemos a entender que caráter tem a ver com fruto do Espírito, a manifestação do Espírito em nós. É Ele quem produz as características que Ele quer de condução da gente. Então, não é tão simples como um comportamento assim ou um comportamento assado, mas é o fruto do Espírito. E se você não deseja ter o fruto do Espírito, que é o próprio Deus, você está fazendo o que aqui? Ou eu? Aí fomos para a 6ª aula, não é isso? Devoção com nossa irmã Eliene, que só com a presença dela aqui nos abençoou muito, né? Pela demonstração de como em Cristo e pelo Evangelho a gente consegue ir além das nossas capacidades, da nossa altura, superar e avançar. E isso me abençoou bastante. E ela foi muito feliz, foi muito tocante, porque ela não passou apenas um conteúdo sobre um livro, que o caso do livro era disciplinas espirituais, né? Ela não passou para a gente técnicas dizendo, olha, são 12 disciplinas espirituais, agora você vai jejuar, depois você vai orar, e é assim que se jejua, e é assim que se ora, e, né? Essas coisas são importantes, muito importantes. Por quê? Porque é através desses hábitos de estarmos diante de Deus, praticando essas coisas, que a gente vai se tornar sensível ao Senhor e à sua voz, né? Se não há espaço, se você está no meio do tumulto, da confusão, o espírito, que é uma pomba, ele não vai conseguir falar com você, ou você não vai conseguir escutar o que ele está falando, né? Porque falar ele fala. Aí ela chamou a nossa atenção de por que se a gente tem essas regras para seguir, ou essas disciplinas para seguir, por que a gente não está conseguindo sermos pessoas devotas, ou pessoas que têm hábitos que geram esse estilo de vida. Isso foi interessante. A questão de que esses hábitos devem ser um estilo de vida. A devoção tem que ser um estilo de vida. Hábitos que a gente repete até o ponto de que isso faz parte de nós. Então, porque a nossa sociedade, nós mesmos, estamos muito ocupados e preocupados. São muitos os estímulos externos, como o Weber falou, né? E nós estamos nessa cultura que superestimula o trabalho, o dinheiro, a beleza, todas essas coisas, a atividade física, e a gente no meio disso, uma hora jogado para lá, eu preciso cuidar dessa área também é importante, outra hora para cá, essa área também é importante, e a gente fica assim, e no final o nosso estado é um estado de ansiedade profunda, porque são muitas coisas que a gente deseja alcançar. E o chamado de Jesus é que a gente tenha o alvo de uma só coisa. Uma só coisa. E são as disciplinas espirituais que ajudam a gente a ter esse coração inteiro. E aí, pessoas preocupadas e ocupadas são pessoas que têm certos sentimentos. Eles manifestam dentro dele, interiormente, essas pessoas estão insatisfeitas, entediadas, ressentidas, que é ressentimento, indignação, é uma ira acumulada, é uma ira congelada, né? Então, se você se percebe assim, e o final de tudo, o que é que isso tudo vai levar? A epidemia do século, a depressão, né? Então, é o quadro da nossa sociedade. E Jesus chama a gente para não andar ansioso. Começa com ansiedade e depois vai para frente até a depressão, né? E qual é a solução de Jesus que ela nos trouxe? Leve Jesus para os seus problemas. É impossível não ter problema. É impossível não ter ansiedade. Mas é possível que Jesus, você coloque isso tudo diante dele,
medite sobre sua palavra, sobre o que ele fala, creia que as coisas, apesar de estarem difíceis, ele tem poder para transformar o mal em bem para aqueles que o amam e vivem conforme o seu propósito. Então, essas coisas a gente precisa meditar para descer para o coração, para a gente não andar, como diz lá Tiago, sendo levado por todas as coisas e cheios de sentimentos imaturos, cheios de sentimentos carnais. Aí nós vamos mudar um pouco de assunto e vem o dia da mesa de Reis e ceia de Ito. Então, Reis faz uma observação de que estamos em reforma, a igreja se iniciou na mesa e nós precisamos voltar para lá, e que já temos a prática, mas precisamos nos fundamentar e nos aprofundar nessa realidade, né? Poder, como diz lá, ser capazes de explicar, de esclarecer, de defender aquilo que a gente acredita e que a gente sabe que veio do Senhor. Então, aí primeiro ele vem trazendo que a mesa está em toda a Bíblia, começa lá no tabernáculo com a mesa da proposição e vai seguindo, e de que os sacerdotes tinham acesso à mesa, e que essa é a nossa figura, porque somos sacerdotes. E aí ele vem discorrendo sobre vários exemplos de mesa, não é uma figura, não é uma doutrina que tem lá, olha, vão para a mesa, mas que tem toda a Bíblia, a cristandade ante os judeus com essa prática, e quanto que essa prática é abençoadora e é o modelo de Deus, né? Então, Abraão recebe anjos, é uma mesa muito importante. Davi figura Cristo recebendo Mefibosete. Salomão é uma figura do milênio, que Jesus disse que ceiaria conosco de novo. Então, comeremos, beberemos e viveremos em perfeita comunhão com o nosso Senhor em volta da mesa no reino. E a figura disso é a mesa de Salomão. E no Novo Testamento, ele nos lembra que Jesus estava muitas vezes à mesa e abençoava e ensinava nesse contexto. Em relação à doutrina da ceia, da mesa e da ceia, a diferença é que lá Paulo vem explicar em 1 Coríntios 11 que mesa é o lugar de comunhão dos cristãos, dos filhos com o Senhor, com o Pai, e também um lugar de comunhão entre os filhos. Somos um só pão, né? Então, a mesa é a estrutura, é a liturgia que deixa essas coisas, é a figura, assim dizer, do Novo Testamento e da Bíblia toda, que coloca na prática todas essas coisas que a gente aprendeu, né? Relacionamento de aliança, porque fora da mesa você não se mostra quem é, na casa você não tem como esconder quem é durante muito tempo. Então, essa é a estrutura que Jesus nos entregou e é que nós devemos praticar, e também é a liturgia, aquele processo ali de comer juntos, que é a liturgia que o Senhor disse que iria abençoar uns aos outros, santificar uns aos outros. Aí, Ito trouxe, o encargo dele era falar, ou a responsabilidade era falar sobre a ceia, mas como ele não é professor, tinha, né, bastante assunto, era bastante extenso o assunto dele, e aí ele não conseguiu terminar todos os slides dele, mas foi muito abençoador o que ele trouxe, até onde o tempo permitiu que ele fosse, e ele traz uma advertência a gente, um abrir de olhos para a gente em relação a o que o judeu do Antigo Testamento pensava
e a necessidade que nós temos de compreender a diferença cronológica, a diferença cultural, a diferença geográfica que nós temos do tempo de Jesus, né? E se você pensa na vida do judeu, você ainda bota mais 2000 anos para frente de cultura judaica. Aí, mais 2000 anos de história. Então, são 4000 anos aí de uma cultura, um modo de pensar sendo desenvolvido até a gente. Então, a gente vai ter dificuldade de compreender o Novo Testamento, não apenas porque nós temos falta de revelação de alguma coisa, mas porque nós precisamos compreender esses aspectos, né? Existe um tempo de separação cultural entre nós e os escritos do Novo Testamento. Isso traz dificuldades para nós de compreensão. Existe uma separação linguística também. Se você pensar no português, se você pega uma Bíblia do século passado, está na sua língua, na sua cultura, mas você tem toda aquela dificuldade de compreender, né? O português é a mesma língua, mas você tem dificuldade porque as coisas vão mudando. E assim também é em relação à palavra. Então, compreender o que Jesus estava falando, que como o Ito trouxe, muitas vezes parece que ele não está falando, que ele fala uma coisa aqui, depois ele fala outra coisa lá, e o que é que realmente ele está tentando dizer aqui, tem a ver com a gente compreender a mentalidade do judeu antigo. E aí ele traz para a gente o texto de João 6, que Jesus multiplica os pães, e é questionado, e depois se recolhe 12 cestos cheios, e ele vem mostrar para a gente que como que Jesus, ele cumpre perfeitamente a figura do novo Moisés. Moisés era uma figura, Jesus é o novo Moisés. E nessa situação aqui de João 6, ele está demonstrando isso para os judeus. A gente lê e pensa só em aumentar a nossa comida, né? Vamos orar para... Tem muita gente, vamos orar para a comida multiplicar. Mas o judeu, que estava inserido naquele contexto, ele está falando, eu sou o pão que desceu do céu. Eles queriam um novo Moisés que desse o maná. Mas Jesus é o próprio maná, ele desceu do céu. Então, dessas dificuldades que existem, quando a gente se aprofunda, a gente compreende melhor as palavras de Jesus. Aí, a 9ª aula, aí nosso amigo Júnior, que foi uma aula que nos abençoou muito, né, nos esclareceu, porque a gente faz confusão entre salvação, justificação, graça, e até onde vai uma coisa e até onde vai outra, né? E ele inicia fazendo um alerta, um refletir para a gente, que fé não é algo cognitivo. Fé não é algo que você diz, quem não diz que não acredita em Deus? Até o ateu, ele não acredita em Deus. Tem que existir um Deus para você não acreditar em Deus. Até o ateu acredita. Então, todo mundo acredita em Deus. O Jesus Messias, ou Jesus, também é historicamente provado. Então, é quase impossível você não acreditar no Jesus. A questão é a obra dele, o que esta obra significa para nós, igreja. Que não é só uma questão de acreditar que Deus existe, que Jesus existiu, mas é uma questão de saber a respeito de que essa obra trata, como ela nos atinge, como ela... A mensagem correta desta obra é que vai fazer com que a gente entre no processo de novo nascimento, né? Que as igrejas estão cheias, um contexto atual, cheias de multidão,
Por quê? Porque um verdadeiro evangelho não é pregado e a pessoa não consegue entender a necessidade que ela tem de não ter apenas uma fé mental, mas que isso seja uma realidade em sua vida. E aí, a gente vive, de modo geral, dentro da igreja, da maioria das vezes, de duas formas. Ou você é aquele crente legalista, ou você é o crente libertino, né? O legalista é aquele que, tem a Bíblia cheia de mandamentos para eu cumprir. Então, se eu tenho que fazer, eu vou fazer e sai da frente, né? Ele tem as regras. E normalmente essas regras são pagar as contas, criar bem os filhos, ir no culto no domingo, se batizar e na ceia, né? Então, o legalista, ele é aquele que cumpre as regras todinha, mas as coisas não chegam, ele não entende a obra de Jesus, a mensagem do Evangelho. E tem o libertino no nosso meio, né? E vamos sondar os nossos corações para a gente, que o Espírito ilumine as nossas trevas, né? Tem o libertino. Jesus morreu por mim, me salvou, fez tudo, agora eu ganhei um passaporte, eu vou para o céu e isso é o que importa, né? Aqui eu só estou passando o tempo. Como eu não quero morrer, eu vou ficar vivendo aqui para poder esperar eu ir para o céu, mas na verdade eu já recebi meu passaporte, meu selo, e é só isso que eu tenho que fazer. Aí Geninho nos chama a fazer a reflexão de que... Já foi? É o quê? Então, que nós precisamos crescer na graça, que a graça não somente justifica, que é uma posição, mas ela nos santifica. É por meio de uma só obra que somos salvos e somos santificados. E que a gente precisa compreender bem esta palavra, que lá em Romanos vai dizer que é o poder de Deus, para que a gente viva uma vida centrada no Evangelho. Ou seja, que a gente reconheça a nossa maldade e pecaminosidade e que a gente aprenda a aplicar o Evangelho todo dia nas nossas vidas e depois ensinar outros a aplicar também, sem nunca se tornar legalista nem libertino. E só uma coisa, eu achei maravilhoso sobre... o nosso coração, ele quer sempre... Ele tem muita dificuldade com essa mensagem da cruz, muita dificuldade. E a gente realmente precisa se vigiar em relação a isso. Ter clareza e depois se vigiar. E eu achei muito bom o exemplo que ele deu da mãe em relação à mochila do filho. Que é um bom exemplo de como a graça opera em nós. É porque a gente quer ser salvo e pensa que a partir daqui é comigo, eu consigo. É só me dizer como o povo, né? Só me dizer o que fazer que eu faço. Mas não é verdade, é tudo graça. Ela que é o poder. E ele lembra, é como uma mãe que envia seu filho para um acampamento e que prepara a mochila do filho. Lá ela vai botar tudo que o filho precisa. Escova de dente, pasta, roupa, toalha, roupa de cama. As mães já logo sorriem, porque fica toda feliz de fazer as mochilas dos filhos. E assim é a graça. O Senhor já nos deu em Cristo tudo aquilo que necessitamos. Quando fazemos... Quando a gente pega a toalha, é porque a toalha está ali disponível em Cristo, que já nos deu. Então, a gente precisa aprender a crescer na graça. Aí Murilo chegou, falou a respeito dos dons, que estão lá em 1 Coríntios 12, 7. São os 9 dons do Espírito, aqueles principais, ministeriais. E... o Murilo nos chamou a atenção de que os dons são uma ferramenta de Deus para a capacitação, para a edificação dos santos. E os dons, sem eles, tanto a gente corre o risco de andar na força do braço, né? A gente fazer coisas para Deus e não ser, na verdade, tão eficaz e cair no legalismo, quanto a gente não ser tão eficaz. Porque, muitas vezes,
as necessidades, na verdade, nossas, são muito altas, e conseguir atingir um ser humano no seu interior, nas suas realidades, tocar, despertar ele para Cristo, para que ele se converta, ou sair de uma situação de pecado, ou entender a importância de certas coisas, se a gente não tiver ferramentas espirituais para poder tocar na vida dos nossos irmãos, com certeza a gente não vai ser tão eficiente. Então, Murilo chama a atenção. Aí houve discussão a respeito do que era o quê, do era o que era o quê, e um incentivo de que se lesse mais a respeito disso, para que a gente compreendesse melhor, que numa aula só não dava, mas também que a gente buscasse. Paulo diz que a gente precisa buscar. E a gente precisa buscar, como ontem fizemos em relação ao dom de línguas, né? E realmente o Senhor é bom e já temos o Espírito, então os dons podem se manifestar na nossa vida por causa disso. Leide trouxe o ministério ao Senhor, que é uma reunião de pessoas que têm peso pela igreja, um certo nível de maturidade, que têm certos dons. Me perdoe se eu usar alguma palavra que não esclareça bem, mas eu só tenho 2 minutos também. Para fazer uma reunião, assim como a devoção é uma coisa que você faz sozinho para ouvir a Deus, e o ministério ao Senhor é uma prática comunitária, mas as duas têm o mesmo objetivo, de que nós consigamos escutar o Senhor, receber dele direção, a gente gerar unidade, gerar sabedoria para o caminhar da igreja comunitária, né? Então, e que ela faz a separação dos 2 níveis de serviço, do levítico e do sacerdote. Então, isso tudo, ela disponibilizou livros ali para que a gente lesse. Eu fui até atrás dela, porque eu não compreendia bem esse tema. Na hora que eu ouvi a primeira vez, até de Christopher, Leide me tocou mais do que Christopher. Problema demais, estou fora. Não quero não funciona, não vai, não gostei. Mas o Senhor me tocou através da vida de Leide, e eu agradeço. E depois veio o Diogo, que nos falou sobre finanças, né? A questão de dinheiro é um tema muito falado na Bíblia. A gente faz a separação entre questões naturais, seculares, e questões espirituais. Dinheiro é um assunto muito espiritual. E a gente precisa entender isso, e precisa ter discipulado na nossa vida em relação, ou seja, imitação de Cristo. Ele tem instruções, orientações a respeito dessa área da nossa vida, muito claras, muito específicas, e a gente precisa entrar nesse discipulado. E um mito que foi quebrado através da vida de Diogo é de que a avareza é somente a pessoa que não gosta de dar, não gosta de botar a mão no bolso, né? Não gosta de dividir seu dinheiro com ninguém. Então, essa pessoa é avarenta. Não. Aí ele foi trazendo os vários significados de avareza na Bíblia, né? Que é muito mais profundo, e nós nos deparamos com a realidade de que somos avarentos, né? De que o dinheiro é um ídolo forte, né? Um ídolo poderoso, e precisamos da graça dos irmãos, do discipulado, para a gente poder ir vencendo esse ídolo, né? Ele tem muitos tentáculos, muitas formas, até a má mordomia do dinheiro, ela já é avareza, e isso nos assusta, né? Mas também nos desperta para essa realidade. E, por fim, a aula de Heber, que acabamos de ouvir, graças a Deus por esta aula, falando que os nossos problemas, os nossos maus comportamentos, as nossas distorções, eles não têm origem
num ensino de comportamento errado. Eles têm origem na nossa falta de amor a Deus. Então, se a gente não ama o marido, é porque não ama a Deus. Se a gente não paga as contas, é porque não ama a Deus. Se a gente não ama o filho, então a gente vai... tem muitos aspectos que a gente conhece, né? Então, ele chama a atenção de que a gente precisa, que nós somos aquilo que amamos, mesmo que a gente não saiba disso ou não tenha se apercebido disso, que o ser humano é desejos, né? A Bíblia toda está falando as concupiscências, 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 combate as concupiscências, 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 concupiscências é desejo, e a gente precisa compreender bem essas verdades para que a gente busque na fonte correta, para que a gente entenda a dependência que a gente tem de ser pastoreado e que a gente avance. Certo? Então era isso. Deus abençoe aos irmãos. E muito grata por esse tempo, muito grata pela vida de cada um. Não é fácil vir aqui na frente, estudar um livro em um mês. Eu queria falar isso como é que se diz? Em defesa dos meus colegas. Não é fácil um mês estudar um livro e fazer um resumo de 1 hora e fazer a aplicação e ser relevante. Então, é muita labuta, né? Que o Senhor abençoe cada um. E vamos prosseguir porque é abençoador, né? Vou pedir para Romilton dar continuidade aqui. E aproveitar que está todo mundo sentadinho, só relembrando, né? Se alguém tem a inscrição, algo a acertar com Carla. Se alguém tem alguma pendência da inscrição para acertar com Carla, por favor, não deixe de fazer isso, até mesmo antes do almoço ou logo depois. E também acertar ali com os livros, tá bom? Alguém adquiriu algum livro, não saia sem concluir essa parte. Ok, logo que está nesses avisos, tem um também que sempre acontece. O povo deixa muita coisa aqui. Por favor, leve tudo que é seu. Ok. Nós estamos finalizando, chegando ao fim. Depois de ouvir o resumo de todas as aulas, eu queria só assim, reforçar, dar uma informação, Júnior. Essa gravação é ao vivo, é editada, vai editar e vai disponibilizar onde? A gente vai editar as gravações aqui, tudo certinho. Aí depois vamos disponibilizar no YouTube, no Ministério de Ensino. A gente passa para os pastores, vai passando para vocês nos grupos referentes a cada igreja ou os grupos caseiros, né? Se tem certificado? Se tem certificado para a turma toda? O seu. Depois a gente conversa. Eu estava onde? No curso, as informações aí, beleza. Então, eu queria só reforçar assim, esse assunto é um assunto, aspecto da vida da igreja, ele é o assunto que se deve trabalhar na casa, na liderança em casa. Então, é muito relevante para os líderes de grupo, para todo mundo, mas basicamente quem abriu o seu lar. Os assuntos que devem estar se conversando, estudando nesse ambiente. Então, eu gostaria de animar os pastores que aqui estão, né, de passar isso, né, alinhar, porque tem muitos líderes de grupo que não estão aqui, na verdade, não é isso? Então, precisa estar um pouco alinhado com o que você está ouvindo, viu? Graças a Deus está gravado, pode passar para eles. Também tem os slides, não tem? Os slides tem acesso aí? Está mandando no grupo. Todo mundo está inscrito no grupo? Se não, procura a Carla, né? E dá seu contato para que ela coloque você no grupo, tá bem? Só que eu percebi que tem 2 grupos.
Ok, beleza. Valeu. Hoje, pela manhã, eu fui... Deus colocou no meu coração de memorizar um verso da Bíblia. E o verso que Deus colocou para memorizar é o primeiro versículo de todo o livro da Bíblia. Ou seja, como é que começa o livro da Bíblia? Então eu estou nessa tarefa com Deus aí. E hoje, a minha tarefa foi em Judas. Rapaz, mas eu fui tremendamente abençoado com o versículo. O versículo começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus. Olha para isso. Queridos em Deus Pai e conservados por Jesus. É isso que é Judas 1. Então o que me chamou a atenção, e eu passei meu tempo devocional todo nisso versículo aí, não consegui ler Bíblia, não consegui mais nada depois desse versículo. Me chamou a atenção que o versículo fala de 3 irmãos. Judas era irmão de Jesus e Tiago também. Mas como que eles conversam? Judas chama Jesus diz assim: eu sou servo dele, né? Judas, ele está falando do irmão dele, carnal. A gente falar que é servo de Jesus é fácil, mas você falar que é servo do seu irmão carnal. Os 3 eram filhos de Maria. Então ele disse assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele nem se ousou dizer que ele era irmão de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou irmão de Tiago, de Jesus eu sou servo. Mas eram irmãos da mesma mãe. Então isso eu fiquei me deleitando nisso, não aguentei e estou aqui falando com vocês. Mas olha, Deus nos colocou aqui durante 7 dias, pela bondade e misericórdia dele. Eu queria só que ficasse de pé quem ficou os 7 dias aqui. Sete dias. Ok, a galera boa. Estou contando 38, 39, se eu não estou enganado. Desceu algum aí, né? Mas beleza, valeu, obrigado. Tem um outro assunto que está queimando meu coração. Ontem nós tivemos um período na oração aqui, e eu gostaria de saber quem falou em língua ontem, que nunca tinha falado. Fique de pé, por favor. Quem falou em línguas ontem, nunca tinha falado. 2, 4. Oséias está no em pé ou já estava em pé? Já também está na fila, né? Espera aí. Fique em pé. Samara estava também, não? Nem aqui estava. Acabou de sentar. Mas pode ser que na casa dela ela falou em língua ontem. Nunca tinha falado, né? Beleza. Mas nós temos um bom número, né? Eu queria... Pode descansar? Eu sei que teve alguns que já tinham falado, mas tinha um tempo que não falava. Tem gente assim? Fiquem em pé também. Que foram renovados, né? Renovados. Temos também aqui uns 5 mais ou menos. Ok, valeu. Eu queria deixar só uma instruçãozinha para você. Todos nós, quando você não nasce com língua nenhuma. Aliás, tem uma única que você tem, mas não um idioma, né? Então, por que você aprendeu o português e não o japonês ou o alemão? Porque foi a língua que seus pais te ensinaram. Então essa é a língua que você foi ensinado para falar para resolver suas necessidades no seu ciclo aqui. Porém, Papai do Céu, quando você se tornou filho dele, ele também tem uma língua para você. Muitos cristãos não se importam com isso e fica conversando com Deus só na língua que os pais natural ensinaram. Não, Deus tem uma língua especial para você.
Arrependam-se, pois, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é presente. Então, de cara, esse presente Deus tem para todo santo cristão. A língua que você fala em mistério com Deus. Então, meu conselho para vocês é, ao acordar de manhã, conversa com Deus em mistério, tá? É a língua que Ele gosta de ouvir de você, é a que Ele te deu, não é a que teu pai te ensinou. Essa daí é para conversar com os homens, mas Ele te deu uma língua especial para conversar com Ele. Então não tem nada melhor do que você despertar de manhã e rei manioria lamana, eita glória, vai, e aí conversando em mistério com Deus. Deus tem o maior prazer de ouvir você usar a língua que o Espírito Santo te dá, tá? Mas nós insistimos em usar a língua que nossos pais nos deu. Diz a Bíblia, quem ora na língua que o Pai do céu deu, ora bem. Mas você é teimoso, só quer orar mal. Ore bem, acorde orando bem, acorde falando em mistério. Assim você é edificado. Isso aqui não é uma carteirinha para aproveite o Pentecoste. Não é para isso, é para o seu uso, sua edificação pessoal, sua relação e intimidade com Deus. Dado um recado para todos aqueles que estão e que já era e deve até praticar. Amém. Continue. Ok, nosso tempo aqui, vou deixar aberto o microfone para qualquer pessoa que queira testemunhar ou que tenha alguma coisa queimando no coração e quer falar. Não vai dar tempo para todos, né? Não, o tempo não nos permite isso. Então eu queria só pedir a você assim, seja breve, seja bem sucinto no que você tem a passar, porque tem outros irmãos, tem vários querendo falar, tá bom? E não vai ser possível a todos. Então se você vem, lembra desse detalhe, ok? Eu vou então começar, só para dar um start enquanto você está se preparando para vir. Eu fui muito abençoado por Noa. Noa com o facão dele. E o que acontece é que eu estou ainda com uma preocupação, porque o facão de Noa, a polícia tomou. Ele me disse que não foi a polícia, foi que ele botou num lugar e depois quando botou não achou. Então eu queria saber se alguém achou o facão de Noa, devolva o facão de Noa. Já acharam? Ouviu? Disse que está na cozinha, no balcão. Você vai procurar e vai entregar para ele, tá bom? Beleza, aí eu fiquei feliz. Noa vai bem equipado para casa. Valeu. Também fui muito abençoado com os jovens, esses adolescentezinhos. Aqui não é muito um ambiente para jovem, né? É um meio puxado. E eles vêm e participam direitinho das tarefas, né? Eu fui muito abençoado com isso, né? Eles, todo mundo sabe, tem um desconto a dar, né? Mas graças a Deus, eles precisaram até de mais tempo para ficar, mas eles não, ele interage certinho, cumpre certinho, está aqui nas reuniões, está nas orações. Então Deus continue agraciando a vida de vocês. Eu me animo de ver jovens assim, e aí eu começo a achar que de fato nós estamos chegando à hora, tá bom? Beleza, quem é o próximo? Vem cá, é cá. Precisa. Não está não. Essa questão do aproveitando, né, de Romildo sobre as crianças, né, sobre os adolescentes, jovens, e isso também muito me alegrou, né? Eu fiquei grato a Deus, né? Como eu já até compartilhei aqui, poderia estar bem mais se os meus estivessem aqui, ou talvez triste por os meus não estarem, né? Mas assim, o envolvimento desses jovens, a participação deles, né? Se você for ver eles em grupos que eles estejam aí, ficam, se tiver oportunidade ainda, que eu acredito que vai ter, ficam com os ouvidos atentos para vocês verem, né? Como eles estão interagidos, compartilhando, discutindo, né? Então assim, eu fiquei alegre, estou alegre por cada um, né? Então que Deus continue usando esses jovens, né, para poder estar realmente vivendo o propósito de Deus. Próximo, ganha tempo. Se quiser o próximo do próximo, já pode ir encostando também.
Na verdade, aqui é rapidinho. É que eu quero só encorajar os irmãos que não estão lendo a leitura, mas eu quero saber quem é que está caminhando na Bíblia. Levante a mão. Ótimo. Aqueles que não estão lendo, eu quero animá-lo, quero encorajá-lo para vocês ter Deus e meditar a palavra de Deus. Isso é muito importante na vida dos homens e das crianças. É isso que eu quero passar para os irmãos, tá bom? Só foi para Dalila. Foi bom, é bom sempre, toda escola ela lembra disso, no ano todo eu fico lembrando, Dalila está cobrando a leitura da Bíblia. Como o Romildo falou, né, dos jovens, eu também faço minhas palavras deles de Robson, mas eu estou alegre por meu jovem aqui, ó. As palmas. A gente não esperava de estar aqui. No meio da semana eu vi que ele estava muito cansado. Eu disse que ia voltar para casa, ele disse de jeito nenhum, só domingo. E está aí até hoje. Não importa, é testemunho. Não, eu queria também contar um testemunho que foi muito importante para mim. Eu vim para aqui orando ao Senhor a respeito de ter mais experiências sobrenaturais, né? E orando há vários meses. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou com Virgínia, deu uma palavra a Virgínia, né? A respeito disso, que Ele queria me mover mais no sobrenatural. E aí foi o dia que eu estava muito cansada e eu desci, fui dormir. Virgínia não me achou, ficou frustrada. Quando chegou no outro dia, eu acordei um pouco mais tarde, aí saí andando para poder fazer meu devocional e todo mundo já voltando. Encontrei Virgínia esganchada na cerca. Aí eu fui salvar a Virgínia. Ela me disse: olha, o Senhor me deu uma palavra para você, receba. E eu recebi. Aí acreditei, mas assim, me conhecendo, eu estava achando que era longuíssimo prazo, né? E aí aqui no tempo de falar em línguas, assim, eu me senti extremamente... Sabe uma criança pequena que um pai pega na mão e vai ajudando, fase após fase. A pobre da Virgínia orou quase uns 50 minutos por mim. Aí depois eu desisti, fiquei sentado. O Senhor levantou Benjamin. Você vai levantar. Eu vou ficar com você. Você vai ficar lá em pé. Fiquei. Depois veio Virgínia para ajudar também. Aí depois o Senhor usou Leide. E assim, tudo que eu estava sentindo e pensando, o Senhor ia revelando para elas. E elas iam falando comigo: olha, isso e isso, é isso e isso. Você está pensando isso, mas é isso e aquilo. Então, assim, foi uma experiência não só de conseguir falar em língua, quer dizer, consegui falar. Mas, assim, de ser cuidada por Deus através da vida dos irmãos. Sabe a sensação de que eu sou uma criança e alguém pegou numa mão e na outra e me ensinou a dar um passo após o outro. Foi, assim, inesquecível, tremendo. O Senhor é bom. Obrigado pela vida de vocês, sem palavras. Oi. Não sei, acho que só Itaberaba e algumas irmãs de Feira de Santana podem conhecer a minha Noa. E vocês podem lembrar como era Noa e como ele ficava nas reuniões. E isso era uma coisa que já estava sendo pedido oração, e muito mesmo, era uma coisa muito difícil, muito difícil. E quando eu fui para a Feira de Santana, no acampamento, acho que foi do ano passado, eu não sei muito bem, de junho, e aí eu pedi ao Senhor que Deus fizesse algo na minha vida. E eu passava
não foi muito em relação à noite. Eu estou falando que eu estava pedindo, sempre eu vou, quando tem reuniões assim, eu estou pedindo um milagre. E o Senhor, eu passava as noites acordada, eu não conseguia dormir de forma alguma. E quando chegava durante o dia, eu ficava muito exausta. E a minha exaustão também vinha, e eu ficava com ele e fazia as outras coisas. E teve um momento de oração, foi Romilton e o marido da outra da irmã de Leide, orando por mim, e Pedro, e milagrosamente eu dormi, e até hoje eu tenho dormido às noites. E nesse acampamento eu pedi a mesma coisa, eu pedi: Deus, eu quero que o Senhor faça algo específico na minha vida para me demarcar. Amados, só Jesus para Noah ficar uma semana sentado nessa cadeira. Porque não existia palavra, não existia coisa alguma que essa criança ficasse sentada nessa cadeira. Estutice a Daniela criou para uma pessoa que eu não posso falar, que é da família dela, é a vara. Não existia estutícia, não existia coisa alguma que essa criança ficasse na cadeira. E o Romilton chegou aqui, pegou ele, quando ele veio pedir para Romilton ficar, ele veio com um facão para poder Romilton permitir que ele ficasse com o facão dele. E aí Romilton viu o facão e chamou ele aqui na frente e botou, as crianças oraram por ele e puseram as mãos. O Senhor Deus fez um grande milagre. O que foi feito? Você quer falar? Você quer falar o quê? Não quer falar, não. E o Senhor operou esse grande milagre. E é um milagre que o Senhor colocou na minha vida, na minha família. E eu quero louvar a Deus por isso que eu tenho vivido aqui esses dias. Paz, irmãos, eu vou tentar ser breve. É a primeira vez que eu venho aqui, depois de muito tempo de ouvir muitos testemunhos. Eu falei, eu tenho que ir, dessa vez eu vou. E eu pedi algo ao Senhor, eu joguei minha expectativa lá para cima, que eu sei que o Senhor pode superar elas, né? E sim, superou. E algo ficou no meu coração. Porque nesses encontros, normalmente, a gente fica tão feliz, tão grato por estar com os irmãos, de estar convivendo com os irmãos dia a dia, e fica com aquela perca no final, que está indo embora. Mas só que o Senhor tem tratado comigo isso, entendido o seguinte: esses momentos têm uma função, tem algo específico para cada um de nós, que o Senhor dispensou, e de que agora, ao sairmos daqui, prosseguirmos naquilo que o Senhor já nos direcionou. Então, louvado seja o Senhor. Eu agradeço por ter convivido com cada um de vocês aqui. E o sentimento que fica é que, de alguma forma, esse grupo pequeno aqui teve esse ambiente familiar. Até porque Romilton e Lene, né, eles fazem que sejam assim. Nos dá essa liberdade, nos dá a liberdade para acertar, nos dá a liberdade para errar, nos dá a liberdade para corrigir. Obrigado, Romilton, Lene, Erivelton, César, esses irmãos que há tanto tempo têm perseverado, né, aqui na Escola de Profetas. E obrigado por estar aqui inaugurando, né, a minha vinda aqui. Que essa seja a primeira de muitas. Obrigado. Eu gostaria de compartilhar uma experiência no dia do jejum, já mais para o final da tarde. Eu estava deitada e o Senhor trouxe um júbilo, um gozo em meu espírito tão grande. E eu
imaginei a alegria de Miriam e de Davi. Eu disse assim, meu Deus, deve ter sido isso que eles sentiram. E veio um desejo muito grande de dançar, de dançar, de dançar. E isso foi tão forte, isso foi tão vivo dentro de mim. E aí, na reunião de oração, eu disse, meu Deus, será que vai ter um mover de dança, de alegria, de júbilo? E Inalda orou sobre alegria. Eu disse, meu Deus, vai acontecer, porque aquilo era muito vivo. De fato, a minha alma estava regozijada no Senhor. E, por fim, não teve. Eu fiquei achando que, de repente, eu podia, né? Achei estranho. Eu, na verdade, achei estranho eu expressar isso naquele momento, né? E achei que isso tinha acabado e que não ia acontecer. E aí, à noite, no momento que o Rei estava compartilhando, eu estava muito cansada, porque o dia do jejum é de fato um dia que as nossas energias físicas, né, elas sofrem um abalo. E eu estava assim, eu disse, Ito, me dá a chave, que vai terminar aqui, eu vou descer, eu tô querendo descansar. E aí, os irmãos começaram a vir aqui para frente, para dançar. E aí, Dalila olhou para mim e fez assim. E eu fui extremamente convidada pelo Espírito a dançar na presença do Senhor, a deixar que essa alegria fluísse, que essa alegria que Ele gerou dentro do meu coração e que gera e que tem gerado, fosse liberada. E não foi um dia só, e foram muitos dias, e eu nunca pulei tanto, eu nunca me alegrei, nunca me senti tão livre para me alegrar na presença do Senhor quanto esses momentos aqui. E também eu quero dizer que desde a primeira vez, né, esse é o 3º ano, não é isso? Que eu vim, eu sinto o Senhor liberando a minha alma em diversas áreas que ela precisa. E em relação ao dom de línguas, ontem foi mais um exercício disso, né? Eu fui muito encorajada pelo Espírito a liberar aquilo que Ele já nos deu. Então, a alegria no Espírito é a nossa força, é a força do Senhor, é o próprio Jesus que gera em nós. E que todos nós possamos levar, né, essa semente de vida, essa semente de alegria, misturar com fé tudo isso que nós ouvimos, que nós experienciamos, né, para que isso edifique não só a nós, mas também o corpo de Cristo. Bom dia, irmãos. É um grande prazer participar mais uma escola, né? A gente esse ano, por motivos particulares de trabalho, não pude ficar a semana toda. Vim na sexta e eu vou pegar a semana toda não, mas a gente foi bastante edificado, de sexta até hoje. Ontem, um momento de oração da questão de fluir em línguas, foi uma experiência que eu tive de renovação, assim, bem importante na minha vida. Achei só com o tempo para testemunhar, assim. Foi bem edificante. E assim, eu e a Aline ficou com aquele aspecto de que a gente voltou de viagem, não pôde ficar, se ia mandar os meninos ou não, né? E aí Deus testemunhou para a gente mandar os meninos. Assim, né? A gente agradece os irmãos por olharem nossos filhos. Carla, cadê a mãe? Está aqui não. A mãe. Carla falou, manda que a gente olha. A gente pegou, foi, os irmãos também, todo mundo ajudou. Então, assim, é um ambiente que a gente... Já vim vários anos aqui já, minha família já veio. É um ambiente que a gente se sente bem, que os meninos também não ficaram com essa questão assim de, estão sozinhos durante a semana, mas ficaram tranquilos. Te agradece, é um momento assim que a gente coloca na nossa programação de férias. Porque assim é um momento de renovo espiritual, que a gente vem e se renova. E aí cada ano tem uma experiência nova e diferente, né? E eu acho que Erivelton uma vez me falou, é um momento importante para a gente iniciar o ano bem e ter força espiritual para cumprir o ano, né? E eu fico olhando Erivelton, seu Walter, assim, né? A perseverança deles, né? Que todo ano a gente está aqui, eu vejo Erivelton, seu Walter, e testifico também, né? É importante os jovens estarem, mas também os mais adultos, os adultos mais velhos, né? Para não falar idosos, os adultos mais velhos, que a gente pega muito essa carga, a questão da sabedoria deles, né? E da perseverança. Bom dia.
Bom dia, gente. Então, eu fiz de tudo para não vir aqui na frente. Eu disse, vai acabar o tempo, não vai dar para mim. Porque, assim, apesar de eu ser professora e de falar ao público, mas expor o que eu sinto, assim, para um público é muito difícil para mim, né? Então, aqui eu estou quebrando uma barreira muito grande para falar o que está no meu coração para vocês. Então, eu vim para a Escola de Profeta o ano passado, né? E fui muito abençoada, muito tocada. E saí daqui com o desejo de ter mais intimidade com o Senhor e de servir ao Senhor. Mas as demandas da vida e outras prioridades que ocuparam o meu coração, e eu tinha tempo para outras coisas, mas não tinha tempo para o Senhor. Então, na verdade, eu tive um ano muito infrutífero, assim, porque eu não dediquei tempo ao Senhor. Eu coloquei outras coisas no meu coração e isso ocupava todo o meu tempo, né? Todo o tempo vago que eu tinha, eu dedicava a outra coisa e não ao Senhor, né? Mas eu estava incomodada com isso, porque eu falava com um e com outro irmão, e eu tinha consciência, mas eu não conseguia vencer. Eu tinha consciência de que aquilo estava errado, que eu tinha que mudar, mas eu não tinha forças mesmo, não tinha forças. Toda vez que eu queria, eu voltava para a mesma situação, né? E aí eu voltei esse ano, meu propósito era vir novamente, né? E eu espero poder vir todos os anos possíveis. Mas eu vim assim também, como esse tempo todo eu estava, né, assim, mais distante, então eu não estava assim muito aquecida, nem pedi nada ao Senhor para esse tempo aqui. Eu vim para a Escola de Profeta, né? E nesse tempo, né, fiquei aqui, muito bom ouvir, né, todas as ministrações. No dia do jejum, eu já testemunhei aqui que o ano passado eu senti uma dor de cabeça insuportável, que eu não consegui fazer nada depois de 10 horas. Eu fui deitar. E eu estava com medo esse ano, porque eu não posso passar 12 horas sem tomar café, que eu sinto dor de cabeça, porque eu tomo muito café. E esse ano eu não tive dor de cabeça, então o Senhor já me deu essa vitória, né? E no dia que, né, da ministração da graça, quando o Júnior falou sobre a graça, né, para vencer as impiedades, né, eu fiz uma oração de uma frase. Eu pedi ao Senhor que, né, me ajudasse a acessar os recursos que Ele já me deu. E logo depois que terminou, Virgínia veio para mim e disse que o Senhor já tinha liberado para mim, né, e que ela tinha tido a visão de que eu seria cheia do Espírito, né? E alegrou muito o meu coração, porque sempre foi muito difícil aceitar essa graça, né? Então, assim, sempre querendo fazer algo para o Senhor, mas sem essa dificuldade de aceitar a graça. E aí eu fiquei com aquilo, mas eu não sou uma pessoa muito assim, tipo assim, eu não me derramo, eu não choro, eu vejo as pessoas chorando, e eu fico, meu Deus, por que eu sou tão insensível, que eu não tenho esse quebrantamento, sabe, de chorar, de emocionar. Mas eu fiquei com aquilo ali no coração, né? E foi. Aí, quando foi ontem, e aí eu comecei, desde o ano passado, que eu já comecei a ter esse desejo de falar em línguas, né? Mas esqueci depois. Aí, ontem, né, eu vim para aqui, eu fiquei pedindo, eu quero muito falar e tal. Aí, Virgínia veio, orou por mim, orou, mas aí não saiu. Aí, depois, Rose veio e confirmou a mesma coisa que Virgínia tinha me dito, que eu já estava cheia. Né? Que eu só precisava falar, tipo assim, você está cheia do Espírito. E aí depois Viviane veio, orou, eu consegui falar umas 3 palavrinhas, né? E eu quero continuar a praticar, mas o que eu quero dizer assim é que o quanto foi importante assim, né, as irmãs virem para mim me dizer isso, porque para mim a dificuldade de aceitar que eu, né, que eu estava cheia do Espírito, que o Senhor tinha me visitado e que, sabe, eu poderia fluir, né? E o que eu quero dizer para os irmãos é que eu espero, né, que essa graça agora conquiste meu coração, para que eu vença este ano o que eu não consegui vencer o ano passado. E que o Senhor nos ajude, né? E muito obrigado a todos. Oi, irmãos. No último ano,
eu consegui falar em línguas, eu me batizei e tudo. Mas nesse ano, na oração de ontem à tarde, eu achei que eu falei mais em línguas do que da última vez. Que eu consegui orar a oração inteira em línguas. Que da última vez eu estava conseguindo falar frases. Mas dessa vez não, eu consegui fazer uma oração completa. Os irmãos de Itaberaba aqui estão... Ele falou, rapaz, aqui, né? Facilitar. Bem, para mim é uma experiência nova aqui na Escola de Profeta, que eu nunca fiquei rouco de tanto orar. Eu achava, vou ficar rouco só de cantar. Eu me cuidei para não ficar rouco de cantar e fiquei rouco de tanto orar. Né? Então, Deus me preparou uma surpresa, né, esse ano. Então, não esperava, mas... ontem foi uma experiência, durante a oração, ao mesmo tempo o Espírito me deu uma visão, no momento quando eu orava, a visão assim, que o Espírito me levava à mesa do rei e eu encontrava ali os irmãos ao redor da mesa, Jesus, e o sentimento que vinha, né, o Espírito colocava em meu coração era de que eu era indigno, mas mesmo assim Jesus me aceitava ali na mesa. Então eu me derramava, porque assim eu olhava para Jesus e dizia assim, eu falava em línguas, mas como assim, eu não sou digno, me aceitou, e eu derramava e chorava, e ao mesmo tempo ele não falava, mas ele me consolava. Então foi algo muito forte. E a segunda visão é que eu encontrava Jesus no alto monte, e ali era a consumação dos tempos. Ele estava ali para reinar. E eu estava junto com ele para herdar esse reino. Aí o Espírito vai ter que revelar cada um, né? Mas aí eu chorava novamente, porque eu falava assim, Jesus, eu sou como um leproso diante de ti. Eu olhava para ele assim, eu parecia uma pessoa de novo indigna, né? E agora me olhava como um leproso, mas ele não falava, mas assim me abraçava, assim, me chamava, né, para reinar junto com ele, e tinha outras pessoas, assim, algumas outras pessoas, assim, mas era um monte alto, né, e ele estava chamando para reinar com ele. E aí tasca de chorar novamente, porque eu falei, rapaz, é assim, é como foi falado aqui, né, essa iniciativa de Deus de se relacionar com a gente, na verdade quem saiu perdendo foi ele, né? Foi isso, foi falado assim, mais ou menos, de que Jonatas foi você, não foi? Falou de Jonatas, foi de Jonatas, Jonatas e Davi, né? Jonatas, ele tinha o que? Ele era o filho do rei, ele deu uma capa, né? Uma capa e o que mais? E a espada. E Davi não entrou com nada, não foi? Mas ele falou assim, eu sou segundo, assim, é como eu me senti no mesmo modo, porque eu, como Davi, não tinha nada para oferecer. Na verdade, me senti um leproso diante de Jesus, mas eu vi ali total amor e misericórdia, ele chamando para herdar o reino. E ali foi outro momento que eu me derramei diante do Senhor. Então, essas duas visões que eu recebi durante a oração de ontem, isso me tocou bastante. Gostaria de compartilhar com vocês. Glória a Deus. Eu sei que tem muitos outros irmãos que gostaria de falar, mas realmente o tempo não nos permite. A gente ainda tem algumas coisas a fazer, já é 12h30, salvo engano, né? 12h40 já. Eu quero convidar os pastores, os irmãos que, na verdade, organizam essa escola aqui, né? Tudo dessa escola é organizado, é resolvido nessas reuniões. Então, eu gostaria que viesse aqui à frente. A turma que organiza, vem cá.
acompanhado com suas esposas. Está aí, seu Walter.